como que o pensamento positivo funciona? Algumas pessoas não acreditam, falam, isso é balela. Eu trouxe aqui para você como o seu cérebro reage quando você está positivo com as suas ações. O pensamento positivo não é da boca para fora. Ele é algo que você precisa sentir de verdade. Quando você sente o pensamento positivo, quando você está positivo nas suas ações, o seu cérebro ele passa a gerar dopamina, um neurotransmissor que vai ajudar você a ter mais energia, e essa energia faz você ter mais confiança, fazendo com que você tenha mais agilidade cerebral, flexibilidade cerebral, fazendo com que você tenha melhores decisões e tenha um impulso para agir. Por isso que eu falo que pensamento positivo é importante. E eu encerrei falando sobre os dois tipos de pensamento, o pensamento negativo e o pensamento positivo, que foi chamado ali de foco positivo e foco negativo. Todo mundo é pessimista um pouco, e isso é bom, porque o pessimismo ele ajuda você em partes a sobreviver, né? Faz você ter aquele receio das coisas. Imagina se todo mundo fosse 100% positivo. As pessoas se matariam, cairiam, sei lá o que for, iriam para partes perigosas. Um pouco de medo, um pouco do foco no negativo, um pouco de foco nos perigos, ajuda a gente a manter a sobrevivência. O problema é quando você exagera demais o foco negativo. Aí o que acontece? Você fica preso a situações e sente que não pode sair daquilo, quando não é verdade. O certo é você ter o foco positivo, mas o foco positivo na proporção certa. Esse foco positivo que eu falo é o pensamento positivo. Não é você exagerar, porque quem é positivo demais nas coisas, quem exagera o positivismo, ele acaba cometendo uma série de erros, ele não analisa as coisas com lógica. Entendeu? Aí fica aquelas pessoas parecendo assim, lunáticas, sabe? Ah, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Aí você está olhando e falando, mas não vai dar certo aí. Pela lógica não dá certo. E realmente não dá certo. Você precisa ter os dois na proporção certa. E é uma reflexão que eu faço para você aqui. Eu quero que você pense no seu dia a dia. Você é uma pessoa positiva? Você tem um pensamento positivo ou você é negativo demais? Porque se você é negativo demais em relação à vida, em relação a si mesmo, você fica preso, cara. Você fica preso em situações, você fica preso no seu passado, você fica preso a condições que você teve no passado e você acha que não vai mudar. O cuidado que você tem que ter é com a forma como você pensa. E ter uma autoanálise constante no que você está fazendo é fundamental. Eu sempre falo para vocês para participarem das minhas redes sociais, para acompanhar o conteúdo. Mas eu sei o quanto as redes sociais, eu sei o quanto alguns veículos de mídia, algumas coisas, elas são prejudiciais. Porque elas fazem com que a gente deixe de focalizar dentro para ficar cuidando do que é de fora. Eu preciso assistir o seriado, preciso assistir a novela, preciso assistir o filme, preciso ver a rede social, preciso sair, para não dar um tempo de analisar a gente mesmo. E o que eu faço com você é um convite para que você analise as suas ações e os seus pensamentos. Você está pensando de maneira negativa ou positiva? E você pode mudar isso. Você não é uma pedra em nenhuma árvore. Você pode mudar. E você deve mudar, sempre que você vê que tem algo errado. E aí vem uma questão também de ego. Você tem que olhar e falar, cara, eu preciso aceitar que eu estou errado. Eu preciso olhar e falar, cara, eu estou errado pensando desse jeito. Porque tem pessoas que não mudam porque elas têm um ego muito grande e não aceitam que pode mudar e não aceitam que erraram. Cara, não tenha vergonha de fazer isso. Se você viu que as suas ações hoje não estão te dando resultado, não tenha vergonha e não tenha medo de mudar. E não interessa se alguém vai jogar na sua cara, viu, eu falei, não tem problema, é a sua vida, é o mais importante. Deixa falar, cara, deixa todo mundo falar. Não importa o que as pessoas falem, o que importa é você ter o seu resultado. E ter esse foco positivo te dá a energia para isso. E eu toquei justamente nesse ponto porque não importa quantas lives eu faço aqui, não importa quanto conteúdo eu publique no meu site, não importa o quanto eu coloque aqui nos meus grupos do WhatsApp, não importa o conteúdo que você consuma meu, ou veja as minhas aulas, os meus cursos, seja o que for. Se você não acreditar e você não tiver um pensamento positivo em relação a si mesmo e aquilo que você está fazendo, os resultados não vão surgir. É a mentalidade. Acreditar não é uma coisa cega. Acreditar é uma coisa verdadeira desde que você tenha um bom senso. Quem sou eu para definir para você o que é o bom senso? Não tem como. Não tem como eu fazer isso para você. Você define na sua vida, analisando as suas ações.
Vocês reparam que eu nunca entrego para vocês fórmulas prontas. As pessoas podem ficar bravas comigo, mas eu não posso fazer isso. Por mais que eu tenha métodos, eles não são fórmulas prontas, eles são encaminhamentos. Eu tenho o meu método de aprovação, dos 5 passos para aprovação, tenho o meu método dos 3 pilares para você conquistar resultados. Isso são métodos que agilizam e ajudam você a refletir sobre a sua vida. Mas no seu dia a dia, no seu contexto, quem define é você. Você vai definir como vai agir, de acordo com a sua realidade. Mas o que eu quero é que você olhe sempre com esse olhar positivo, pensando, poxa, eu posso mudar isso aqui, eu posso conseguir isso aqui, eu posso ter esse resultado. Ok? Porque se você continuar mantendo os velhos hábitos, continuar mantendo a vida como está, talvez você colha os mesmos resultados que você tem agora. Entenda isso. Se você está agora, hoje, falando, está aqui comigo agora e fala, professor Piscini, a minha vida hoje não está do jeito que eu quero. Você pode olhar para mim agora e falar, minha vida hoje não está do jeito que eu quero. Você pode colocar isso até nos comentários. Se você não está do jeito que quer, você precisa mudar. Se você não muda, os resultados continuam e vão continuar sendo os mesmos.